Salmo de número 19, diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, nessa manhã meditaremos sobre a melodia da criação. E uma pergunta que nós devemos nos fazer é: estamos nós desafinados na orquestra da criação? Conta-se a história de um homem que ele começou a aprender a tocar baixo, e ele comprou um baixo para si, e ele comprou uma dessas revistinhas de banca. Isso é da minha época, né? Eu aprendi a tocar violão com revistinha de banca. E ele, então, com uma dessas revistinhas, essa revistinha, então, ela rasgou-se e ele ficou apenas com uma nota, e ele aprendeu aquela nota, e diariamente, dia após dia, ele treinava no seu baixo tocando apenas uma nota. E a sua esposa já não aguentava mais, diariamente tocando apenas uma nota. E não sei se você já ouviu uma nota constantemente sendo tocada, a mesma o tempo todo, é algo terrível. Nesse desespero, então, aquela mulher, ela comparece a um evento, a uma orquestra, ela vê um baixo sendo tocado e percebe então como que aquele instrumento que era terrível aos seus olhos podia emitir sons maravilhosos, melodias maravilhosas. Então ela volta para casa feliz, pergunta para aquele homem que tocava baixo, espera o final da apresentação e pergunta se ele daria aula para o seu marido. E ele diz: sim, eu dou aulas. Ela chega em casa, procura o seu marido, diz: meu bem, olha, eu vi um senhor tocando baixo e ele tocava muito bem, e ele mexia a mão para cima, para baixo, ele não ficava tocando uma nota só, e era algo maravilhoso. Você podia aprender com ele, fazer aula com ele. Seu marido responde: eu sei o que acontece. É que aquele meninão, ele ainda está procurando a nota dele. Eu já achei a minha. Nós, muitas vezes, na melodia da criação, a gente está batendo a cabeça, fazendo barulho, querendo estar no centro, querendo fazer o nosso solo. Quando olhamos para toda a criação, Salmo 19 mostra para nós que há uma melodia, que há uma voz. E muitos de nós estamos dissonantes com essa voz. Davi, então, escreve para nós o Salmo 19 e divide esse salmo em 3 partes. A primeira parte, ele vai falar então da voz da criação. Ele relata sobre 3 vozes. A voz da criação, em um primeiro lugar. Depois ele vai falar sobre a voz
de Deus, na revelação especial de Deus, e por fim, ele vai falar da sua própria voz. Então, em primeiro lugar, Davi fala da voz da criação. Ele aponta para as obras de Deus. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. E veja, queridos, nessa divisão da revelação geral, que é a voz da criação, e a revelação especial, que é a voz da palavra de Deus, nós temos uma distinção do nome de Deus. No versículo 1, veja como que o salmista Davi fala sobre quem é Deus. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus, no hebraico a glória de El, que é uma abreviação de Elohim, Deus, num sentido mais geral. O Deus que criou todas as coisas. Quando nós olhamos para o início das Escrituras, Gênesis capítulo 1, veja lá que o texto bíblico, escrito por Moisés, Deus é chamado de Deus, de Elohim. Então, no princípio criou Deus todas as coisas. E então, no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, nós temos Deus sendo chamado de Elohim, o Deus criador, o Deus que criou todas as coisas. A partir do verso 4 do capítulo 2, Moisés para de chamar Deus apenas de Elohim. Ele passa então a chamar Deus de Yahvé Elohim. Ou talvez no português a tradução, Senhor, tudo em caixa alta, Deus. Senhor Deus, Yahvé, o nome do Deus que se revela, o Deus que se relaciona com o homem. O Deus pactual. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nessa primeira parte, na revelação geral, nós temos a glória de El, do Deus Criador. Ele criou todas as coisas e a sua criação revela a sua glória. Não há uma linguagem articulada. E longe disso enfraquecer um testemunho que é diário, que é constante, que é o tempo todo, um dia após o outro, dia e noite. Ao olhar para toda a criação, nós vemos a revelação de Deus, testificando de Deus a todos os homens. Ninguém na face da terra pode dizer que por si só pode ser ateu, porque a criação revela Deus. Porque ao olhar para a criação, ao estudar a criação, quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento das coisas criadas, mais nós veremos a obra e as mãos do Criador. Há um paralelo constante no Salmo, sempre há paralelismos na poesia hebraica. Então você pode ver que sempre haverão paralelismos ou sinônimos, quando uma palavra quer dizer exatamente aquilo que foi dito anteriormente. Ele só usa palavras distintas para poder dizer uma mesma coisa. Ao antitético, muitas vezes usado nos provérbios, que são questões onde há antíteses. Então, o ímpio e o justo. E há o sintético, onde algo é acrescentado. São paralelos, mas acrescenta-se algo àquilo que foi dito anteriormente. Nesse primeiro versículo, nós temos um paralelismo sinônimo. Veja aí que ele diz que a glória de Deus e a obra de suas mãos. O que o salmista quer dizer? Que toda a obra de Deus revela a glória de Deus. E nós temos palavras sinônimas nessa primeira parte. Ele vai dizer que eles anunciam, proclamam, discursa, revela conhecimento. Palavras que querem dizer uma mesma coisa. Há um discurso sendo pregado, sem palavras. Essa noção que nós devemos ter de que todas as coisas criadas estão pregando diariamente para nós. E o salmista usa o exemplo do sol, que ele nasce, ele se põe, e ninguém pode fugir do seu calor. Ninguém pode fugir da sua luz. Toda vez que nós vemos o nascer do sol, necessariamente nós percebemos que há um Criador que fez isso. Quando nós vemos o pôr do sol, necessariamente nós vemos um Criador que fez isso. Quando olhamos para uma bela obra de arte, nós não pensamos, nossa, que obra de arte perfeita. Nós não louvamos a obra de arte, nós louvamos o artista, aquele que a fez com perfeição. Alguns meses atrás nós tivemos aqui na igreja algumas palestras sobre ciências
revelando o Criador. E o nosso presbítero Felipe Pinel, ele promoveu uma palestra falando sobre a matemática e como que a matemática revela Deus. E foi uma palestra que me impressionou muito, e creio que a todos que estavam presentes. Infelizmente nós não pudemos gravar, mas teremos outra, se Deus quiser, e convido os irmãos para estarem presentes para verem. E ele falou um pouco sobre a regra de ouro. Essa regra de ouro que é usada no design, na arquitetura, na fotografia, na publicidade, na pintura, na música e em muitas artes, em muitas técnicas. Essa proporção, essa regra de ouro é representada pelo número π, e ela corresponde ao número 1,618. E a proporção áurea, a regra de ouro, é de 1:618. E dizem então que essa proporção mostra a relação de um equilíbrio ideal. E aí então, quando vemos obras de arte, por exemplo, como o Partenon em Atenas, a razão entre o comprimento e a largura do Partenon é de 1,618. No ano de 1200, Fibonacci, um matemático que estudava o crescimento das populações, ele desenvolveu uma sequência matemática chamada série de Fibonacci, onde ele descobre que a média de proporção de crescimento é de 1,618. A proporção de abelhas fêmeas em comparação com as abelhas machos numa colmeia é de 1,618. A proporção que aumenta o tamanho das espirais de um caracol é de 1,618. A proporção que aumenta o diâmetro das espirais da semente de um girassol é de 1,618. A proporção que diminui as folhas das árvores em uma espiral é de 1,618. A proporção que as estrelas distribuem-se perante um astro principal é de 1,618. E quando olhamos para nós, se nós medirmos a nossa altura e dividir pela altura até o nosso umbigo, 1,618. No braço, o antebraço, em relação a todo o braço, 1,618, e por aí vai. Coisas simples, mas que mostram que há design, há inteligência na criação e revelam um Criador. Simplesmente estudando matemática, nós podemos ver que alguém fez isso, que alguém pensou isso. A inteligência revelada em um livro não está no livro em si, mas no autor. A inteligência de uma calculadora, ou de um computador, ou de um tablet, não está no tablet em si, mas no inventor desse produto. Quando olhamos para toda a criação, ela revela quem Deus é. Quando olhamos, por exemplo, para um inseto chamado besouro bombardeiro. Esse inseto, quando atacado por qualquer predador, ele lança uma substância que chega a uma temperatura que queima esse predador. Esse ácido entra em combustão e queima o seu predador. A pergunta que a gente faz é: como que o besouro não derrete com essa substância dentro dele? É que há dois compartimentos dentro desse besouro, com duas substâncias distintas. E quando ele solta esse veneno, essas duas substâncias entram em contato uma com a outra no ar e entram em combustão. Quem fez isso? O salmista diz que toda a criação, toda a criatura revela o seu Criador. Como um bebê é formado, queridos. Minha filhinha nasceu há poucos dias. E eu não faço ideia de como que é o crescimento, como que ela se torna uma pessoa, como que ela tem a sua própria personalidade, o seu espírito, a sua responsabilidade de buscar o Criador quando ela tiver entendimento. Deus é o Criador de todas as coisas, tudo aponta para o Criador. Quando olhamos para a beleza do mundo ao nosso redor, nós podemos perceber que nada, ainda assim, é mais belo do que o Criador. E sem nenhuma voz, a criação louva estrondosamente
El, Deus, o Criador de todas as coisas. O salmista continua, e agora ele não fala apenas da voz da criação, ele fala da voz da palavra de Deus. Ele diz então no verso 7 que a lei do Senhor é perfeita. E agora o nome de Deus muda, não é mais El, mas Yahvé. Veja aí na sua Bíblia, Senhor em caixa alta. E a partir do verso 7, então, Deus é chamado de Senhor. O Deus que se revela, o Deus que se relaciona, o Deus que como Pai se achega a nós e deseja que nós andemos com Ele, que nós nos relacionemos com Ele, que nós conheçamos a Ele. Que Ele seja o nosso Deus, não apenas o Criador distante, mas aquele que está conosco. Em Atos capítulo 17, quando Paulo prega aos atenienses, ele fala do Deus desconhecido, aqueles que eles não conheciam, o Criador. E agora aqueles homens que tinham contato apenas com a revelação geral, tiveram a oportunidade de ter contato com a revelação especial, com a palavra proclamada, não mais sem voz, agora proclamada, e eles puderam ouvir e conhecer a Deus. A diferença é essa, a revelação especial é a comunicação com palavras, e aqui agora nós temos novos paralelos, sinonímicos, lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor, juízos, e as palavras que se seguem, essas mesmas palavras que apontam para a palavra do Senhor, descrevem características dadas pelo salmista sobre a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus gera em quem segue essa palavra. Então ele vai dizer sobre as características da palavra do Senhor e o que ela gera em nós. Em primeiro lugar, então, ele diz: a lei do Senhor é perfeita, tamim. A lei do Senhor é completa. O significado é esse: ela é completa, ela é total, ela é inteira, ela é integral. Em que sentido? Para restaurar a alma. A lei do Senhor é integral e nela nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso relacionamento com Deus, para conhecer o nosso Senhor e a redenção que Ele nos oferece por meio do seu Filho. Nada falta. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos de nada além da palavra do Senhor. Sola Escritura. Somente a palavra do Senhor. Essa palavra que restaura a alma. A palavra restaura aqui significa que faz retornar, voltar, ir de volta. Então a palavra do Senhor é que nos faz nos voltarmos para Deus. Nós viramos as costas para o Senhor, só que agora, por meio da palavra revelada, nós podemos ter a nossa alma se voltando novamente para o nosso Criador. A restauração da alma, necessariamente, é quando ela está em contato com o Senhor. Quando a alma não está em comunhão com Deus, ela está morta nos seus delitos e pecados. Ele continua dizendo: o testemunho do Senhor é fiel. Essa palavra fiel, aman, ela tem muitos significados. Ela poderia ser traduzida, por exemplo, como algo que é confirmado, algo que nutre, ou mesmo pode ser usada para um pai adotivo, uma mãe adotiva, ou mesmo uma espécie de enfermeira, alguém que carrega, alguém que cuida. Então, o que essa palavra, que também pode ser traduzida como os pilares de uma porta, ela aponta para o testemunho do Senhor, é que esse testemunho do Senhor é quem nos carrega, é quem nos sustenta. Nós não poderíamos ficar de pé, a não ser por causa do testemunho do Senhor, nós estávamos caídos. E Deus é quem nos restaura e quem nos carrega, e quem nos coloca de pé. E ele diz que esse testemunho que nos põe de pé, nos dá sabedoria aos simples. Mahekmat Peti. A palavra que ele usa é sabedoria, instrução, ser sábio, àquele que é ingênuo, àquele que é tolo. Nós éramos tolos, ingênuos, inimigos de Deus, desconhecedores da verdade. E Deus nos revela a sua verdade, para nos tornar sábios, para nos colocar de pé.
O salmista continua dizendo que os preceitos do Senhor são retos. E achar. A palavra significa reto, honesto, correto, direito. Os preceitos do Senhor são corretos, são direitos, são perfeitos. E eles trazem alegria ao coração. Veja, queridos, o pecado não traz alegria. Há poucos dias vimos o carnaval, uma festa terrível, onde muitos dizem que no carnaval eles estão procurando alegria, eles estão exercendo alegria. Mas o que o salmista diz, o que traz alegria ao coração, não é uma vida de pecado, não é procurar satisfazer os desejos da sua carne, mas os preceitos do Senhor que são retos. Quando nós andamos nos preceitos do Senhor, a nossa alma se alegra. Quando nós estamos em comunhão com o nosso Deus, isso traz alegria e regozijo para a nossa alma. Não há fonte de alegria a não ser o Senhor. E quanto mais nós andamos nos seus caminhos e glorificamos a Ele, mais nós nos alegramos nele. Não há fonte de alegria em toda a criação, a não ser a comunhão com o Criador. Nós fomos criados para isso. É isso que diz a resposta à primeira pergunta do breve catecismo, que nós seguimos. Qual o fim principal do homem? O homem foi criado para glorificar a Deus e para se alegrar nele para sempre. Quando glorificamos a Deus, nós nos alegramos nele. Ele continua dizendo que o mandamento do Senhor é puro, é claro, é sincero, e ele ilumina os olhos. Então ele usa duas palavras, ele diz puro, aquilo que traz clareza, então ele torna claro os nossos olhos, porque o testemunho do Senhor é luz, ele ilumina os nossos olhos. Nós antes estávamos cegos, e agora podemos ver. É isso que John Newton escreve na sua canção Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que é cantada ao redor de todo mundo. Eu antes era cego, mas agora eu vejo. Eu estava cego nos meus pecados. E é isso que Davi diz aqui. Ele diz que o temor do Senhor é límpido, é limpo, é puro, moral e eticamente, e ele permanece para sempre. A moral do Senhor não é circunstancial. A vontade do Senhor não depende de momentos, ela não varia. A palavra do Senhor é imutável, ela permanece para sempre, ela se mantém para sempre. E porque o Senhor é imutável, nós podemos descansar. Deus não muda de ideia. Ele não diz eu te amo agora e amanhã eu te odeio. O seu amor é eterno. A sua lei permanece para sempre. A sua palavra não muda. Nós mudamos. O Senhor não. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são fiéis. A credibilidade, a certeza na sua palavra. E todos eles são igualmente justos. E o que isso gera em nós? O desejo por esses juízos, que são perfeitos, que são verdadeiros, que são fiéis. Eu devo olhar para eles e perceber que eles são mais valiosos do que o ouro. Porque eu posso ser rico, mas se eu não der valor à palavra de Deus, eu sou completamente miserável. Eu posso ter todos os títulos acadêmicos do mundo, mas se eu não compreendo os juízos do Senhor, a verdade da palavra de Deus, eu sou um tolo. Eu desconheço a verdade. Por mais que eu possa ter conhecimentos de partes separadas, mas que não me levam à verdade. E a verdade está revelada na palavra do Senhor. Davi mostra o seu amor por essa palavra. Ela é mais desejável do que o ouro. Ele prefere a palavra do Senhor, que pode trazer riqueza para a sua alma, do que uma riqueza física. Ele prefere a palavra do Senhor, que pode trazer deleite para a sua alma, do que o deleite do doce, do mel, que era o chocolate da época.
Nós devemos desejar a palavra do Senhor mais do que riquezas, mais do que deleites. É isso que é retratado para nós no Salmo 119. Quando o salmista fala de A a Z sobre o seu amor pela palavra do Senhor. O Salmo 119 contém 176 versículos, cada 8 versos iniciando com uma letra hebraica, do Aleph ao Tav. E o tempo todo usando essas mesmas palavras descritas no Salmo 19. 100 salmos adiante, nós temos novamente os mandamentos, os preceitos, o temor, o juízo. São puros, são mais doces do que o mel, são mais preciosos do que o ouro. De A a Z, eu devo buscar a palavra do Senhor. Para afinar um instrumento, hoje nós temos afinadores nos celulares, no próprio violão, mas antigamente era necessário um diapasão para dar a nota. E a Bíblia diz então que, para que possa afinar a realidade criada, há um diapasão que dá a nota. E esse diapasão é a palavra do Senhor. O salmista, depois então de ver a revelação geral e ver a revelação especial, ele olha para si e percebe que há um desequilíbrio. Ele vê a perfeição da criação de Deus, ele vê a perfeição da palavra de Deus, e agora então ele é confrontado pelo seu pecado. No verso 11, então ele olha para si e ele fala sobre a sua voz. Depois de falar da voz da criação e da voz da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, verso 19 a 21, Paulo diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olhando para a criação, olhando para as coisas criadas e para a palavra do Senhor, nós percebemos então a gravidade do nosso pecado. Dale Carnegie escreveu um clássico, um dos mais lidos livros de autoajuda, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele afirma que em um estudo de conversas telefônicas, para saber qual a palavra mais frequentemente usada, ele diz que a palavra mais usada foi o pronome pessoal eu. Eu. Foi usado 3.990 vezes em 500 conversas telefônicas. E depois ele afirma, quando você olha para uma foto, qual a primeira pessoa que você procura? Você mesmo. John Dewey, um filósofo, ele diz que a mais profunda das solicitações da natureza humana é o desejo de ser importante. Na pirâmide de Maslow, está no topo dela, das necessidades do homem, está o desejo de ser reconhecido, de ser importante. Todos querem estar no centro do palco. Todos querem ser os artistas. Todos querem fazer e realizar o seu solo, estando no centro da história. Toda geração acha que é a mais importante da história e que vai mudar todas as coisas. Todo homem acha que é o centro da história. Mesmo talvez nas nossas orações, nós estamos no centro e não Deus. Davi percebe isso, e por isso ele ora ao Senhor e diz: Senhor, a tua lei me admoesta. Por meio desses mandamentos nós somos admoestados, nós somos avisados, nós somos ensinados. O Senhor traz luz para nós, e então nós percebemos as nossas imperfeições. Diante da tua perfeição, nós somos confrontados. E quem pode discernir as próprias faltas? Eu não estou no centro. A régua que mede todas as coisas não sou eu. Não sou eu quem defino o pecado, o que é certo e errado. Não sou eu quem defino como interpretar a realidade. É a palavra do Senhor. Somente por meio da lei do Senhor nós percebemos a gravidade do nosso pecado.
tão somente a palavra do Senhor. E percebemos quanto nós merecemos a condenação. Por conta das revelações, nós somos indesculpáveis diante de Deus. E a nossa voz está desafinada com toda a melodia da criação. Então Davi clama ao Senhor: eu estou desafinado, Senhor. Ele era um músico. Absolve-me então. Ele utiliza uma expressão naká, quer dizer ser considerado puro. Que normalmente o sacerdote ele considerava a pessoa pura ou impura, ou ser considerado, declarado inocente. Claramente, então, Davi olha para o seu pecado e diz: Senhor, não considere o meu pecado, me justifica, Senhor, me declara justo, opera a redenção sobre mim. Somente depois de sermos justificados, então nós somos santificados, e assim recebemos a bênção do Senhor, quando nós guardamos os mandamentos. E veja que não é simplesmente um conhecimento, ter 10, 20, 30, 40 anos de crente, de membro de igreja, não faz de você alguém que ama o Senhor. Ler a Bíblia 1, 2, 10, 20 vezes, não faz de você um crente. A questão não está em meramente conhecer, mas em praticar, em guardar os mandamentos. Davi diz: Senhor, me transforma para que eu possa seguir. E nós só somos habilitados a cumprir a lei do Senhor quando nós somos regenerados, quando nós somos declarados justos diante do Senhor. Então podemos agora pedir a Deus para que a nossa voz esteja em consonância com a melodia da criação e não mais dissonante. Que as minhas palavras sejam agradáveis na Tua presença. Que o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor, Ele disse. Que a minha fala, Senhor, seja compatível com um grande coral que glorifica ao Senhor por todos os lugares. A palavra que ele usa para meditar aí, a palavra higaion. A palavra higaion pode ser traduzida como meditar, ou mesmo como uma música solene. O que Davi diz é que a música do meu coração seja de acordo com a sua, Senhor. Que eu esteja na mesma melodia, para que eu possa glorificar ao Senhor. E isso traga bênçãos para mim. E isso traga alegria ao meu coração. Porque o Senhor é minha rocha e o meu redentor. Davi diz que Deus é a sua rocha, não é Ele que está no centro, não é Ele que se segura, é Deus quem o sustenta. Essa palavra é traduzida no Salmo 32, quando Davi pede perdão pelos seus pecados, ser traduzida como castelo forte. O Senhor é o meu castelo forte, o Senhor é a minha torre segura, o Senhor é a minha rocha. Eu estando no Senhor, eu não preciso me preocupar, nada mais me abala. E Ele é o meu redentor. A palavra Goel, resgatador. Mesma palavra usada em Ruth, quando ela diz: Tu és Goel, Tu és o resgatador, Boaz. O resgatador é aquele que resgata o parente próximo, comprar de volta para a família. Deus é quem nos resgata. E aqui então Davi estava clamando, dizendo: Senhor, me declara justo, me resgata, Senhor. E Deus, por meio de Cristo, que é o resgatador, o redentor, veio para nos resgatar. Em Isaías 59, essa palavra é usada no verso 20, ele diz: virá o redentor, o Goel, a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Deus vem resgatar os seus por meio do redentor, do resgatador, Jesus Cristo. Ele é o nosso parente próximo que veio nos comprar de volta para a família de Deus. Ele é quem vem pagar, quitar o escrito de dívida que era contra nós, para nos declarar justos diante de Deus. Ele é quem veio e quem esteve em harmonia com essa melodia da criação o tempo todo. Romanos 8, 29, nós temos Deus dizendo que o propósito dele é nos fazer conformes à imagem de seu Filho. Deus tem uma grande obra na nossa vida.
nos justificar, para que nós estejamos em consonância com a palavra dele, para que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho, iguais a Jesus, parecidos com ele, andando nos seus passos, cumprindo a lei do Senhor. Isso vai trazer alegria à nossa alma, restauração à nossa alma, contentamento, bênção sem medida. Queridos, que a partir de hoje, todas as vezes que você vê um nascer do sol, um pôr do sol, todas as vezes que você vê a beleza da criação, ou mesmo algo criado, percebendo que Deus é a fonte de todas as coisas, e Deus é quem está no controle de todas as coisas, que você se lembre desse versículo e diga que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Santo Deus, quem há que possa discernir as próprias faltas? Livra-nos da soberba, Senhor. Livra-nos de pensarmos que estamos no centro, que Tu estejas no centro. Livra-nos de pensarmos, ó Pai, de que a nossa vontade deve ser feita, que os nossos prazeres devem ser satisfeitos, que o nosso prazer esteja em cumprir a Tua vontade, Senhor. E isso trará contentamento à nossa alma. Perdoa-nos, Senhor, das faltas que nos são ocultas. Perdoa-nos, ó Deus, porque o bem que nós queremos fazer muitas vezes não fazemos e constantemente nós desafinamos. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, à centralidade de uma vida voltada para o Senhor, para a Tua palavra, para glorificar a Ti, para honrar o Senhor. Que o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor, ó Deus. Que os nossos planos, sonhos, desejos estejam em consonância com a Tua palavra. Livra-nos de querer algo que o Senhor não quer, porque isso trará destruição para nós. E que o centro da nossa vida e da nossa história seja o Senhor Jesus Cristo, o nosso resgatador, por meio de quem nós oramos nessa manhã. Amém.